E eu me lembro que lá no começo a gente reunido lá em 5, 7 pessoas, era menos de 10, lá eram mais 7 pessoas, que a gente estava lá e tal, e de vez em quando a gente falava assim, ó, como será que o projeto vai estar daqui 5 anos? Aí passava 5 anos, a gente falava assim, né, aí o grupo estava um pouquinho maior, aí, como será que o projeto vai estar daqui, né, quando completar 10 anos, né? Eu acho que a palavra foi indignação, assim, o Senhor gerou uma indignação no nosso coração, e que indignação era essa, né? Era de olhar à nossa volta e ver tanta necessidade, né, de pessoas, famílias, e às vezes a gente ali sentado num banco de igreja, de domingo a domingo, né, e de braço cruzado, né, sem fazer nada para essas pessoas. Através dessa indignação, então Deus começou a mover o nosso coração a fazer algo, né, em direção a isso, a essa indignação, né. Principalmente pelo fato de eu ser policial militar, conhecer principalmente a nossa cidade, a realidade da nossa cidade, que muitas pessoas também, na época, também não conheciam, né, de famílias carentes, crianças e tudo mais. Então, diante desse conhecimento, diante da indignação que Deus gerou, né, no nosso coração, a gente começou a se mover. Eu me lembro de a gente comentar algo, de nós estarmos lendo um evangelho que nós não estávamos vivendo. Você lê na Bíblia um evangelho tão vivo, tão cheio de testemunhos, de ação, né? E aquilo que nós estávamos vivendo não condizia com o que nós estávamos lendo. E isso gerou essa indignação, né? De dizer, uau, se está escrito aqui, por que nós não estamos vivendo? Que evangelho é esse que não se move em direção ao outro, né? O próximo. Parecia que o próximo estava tão distante, e isso nos fez nos levantar e o que a gente pode fazer. Então, Senhor, nos dê ideias, o que a gente faz, né? E eu me lembro de um propósito de oração, de jejum, justamente para que Deus nos mostrasse o que Ele queria que nós fizéssemos naquele momento, né? E Deus nos deu uma visão, nós nos vimos subindo morros, indo em direção de pessoas carentes, do órfão, da viúva, do necessitado, né? E a frase que Deus nos deu naquele dia, né, junto com essa visão, é: vocês vão cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. As primeiras reuniões era, né, vamos arrecadar cesta básica, brinquedo, roupa, e a gente vai, né, procurar famílias carentes onde a gente possa distribuir o que a gente vai conseguir arrecadar. E eu lembro que a gente escolheu uma rua que era próximo a onde eles moravam na época, e a gente escolheu aquela rua, e a gente foi à rua principal e as laterais, e a gente foi indo de casa em casa, divulgando o projeto, falando do que se tratava. E foi muito legal, porque a primeira casa que a gente não foi bem recebido. A gente foi escorraçado. E a partir dali foi só alegria. As pessoas nos receberam bem, foi bem legal. E na semana seguinte, quando a gente passou para recolher os alimentos, foi extraordinário. A gente muito se surpreendeu, porque a gente pensou assim: se a gente conseguir montar uma cesta básica, a gente já está feliz, a gente vai procurar, né, aonde a gente vai começar a distribuir. E se eu não me engano, a gente conseguiu montar 7 cestas básicas, se eu não estou enganada. E a gente ficou extasiado, né? Uau, 7 cestas básicas e mais roupas, né, e brinquedos que a gente conseguiu também. Nossa, foi andar de casa em casa. Gente, o ir de Jesus ali, o que ele, na verdade, o que ele mandou fazer, a gente estava fazendo mesmo, né, automático, né? Foi automático a gente fazer isso. A gente ia de casa em casa arrecadar alimento para a cesta básica. Nesse indo de casa em casa, a gente já falava do amor de Deus, a gente já evangelizava, né, nas casas, e a gente começou a ver os primeiros frutos nascer. Como foi maravilhoso Porque a gente chegava nas casas e as crianças, que quando a gente batia palma, né, fomos de amor, as crianças falavam: vocês são do amor? Mãe, o pessoal do amor está aqui. Eu mais gostava de fazer, sabe, não era uma simples coisa, né? Andar de casa em casa, nós subíamos morro, descia morro, né? Às vezes as pessoas não recebiam bem a gente, né? Mas foi a parte que nos ensinou quem o Senhor queria tratar
quem o Senhor, né, como o Senhor queria que a gente fizesse. Quando a gente começou a se mover, né, como fome de amor, né, nessa visão que Deus nos deu, Deus começou a abrir, tirar essa venda, mas antes disso era uma cegueira que a gente não enxergava muitas coisas, né? Parecia que não tinham necessitados. Exatamente, a gente falava que na nossa cidade não tinha ninguém que precisasse, né? Uma região rica, né? Até na própria palavra, a gente não via alguns versículos que estavam ali. Depois que a gente começou a se mover, né? Que a gente começou realmente depois, né, desse tempo de oração, desse tempo de consagração, e aí assim a gente decidiu realmente começar, né? Propriamente dito, ir para as ruas. E a gente começava a ler a Bíblia, ler os versículos e a gente falava assim, meu Deus, isso aqui estava escrito, sabe? É isso o Evangelho, né? É isso aqui. Né? E a palavra ela começou a se tornar viva verdadeiramente. E a gente começou a caminhar sobre essas palavras bíblicas, que não são palavras de homens, não são palavras, né? Mas as palavras que a gente começou a ler. Eu era muito pequena, então eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu só sabia que eu via que meus pais estavam fazendo alguma coisa e eu estava junto. Então, desde sair batendo de porta em porta pedindo 1 quilo de alimento, eu estava lá, até levar de fato a cesta básica para as famílias ou separar coisas minhas, brinquedos, roupas, separava e eu ajudava, levava, eu entregava às vezes o que eu tinha separado. Então, eu não tinha essa visão de que era algo diferente. Eu sabia que meus pais estavam fazendo alguma coisa e eu estava junto, eu estava no meio. E uma coisa que Deus nos colocou no coração foi, vocês precisam voltar a entender o que é a igreja. Porque a visão de igreja bíblica, ela foi se deturpando, né? Tanto que, no nosso começo, nós não tínhamos um templo. E isso foi parte de um propósito de Deus para que a gente resetasse a mente, né? Formatar, para você entender de volta o que é a igreja, né? Que não é um templo, não são 4 paredes. Então, a gente começou na nossa casa, né? O culto de domingo era sentado no chão de casa, nós, a nossa família e mais uns 4, 5 malucos que acreditaram na ideia junto com a gente. Fazíamos os cultos em casa e sempre teve, desde o começo, a mesa. Domingos era feito lá em casa, né? Nos dias de semana a gente fazia nas casas, né? Alguém sempre pedia, né? A gente ia arrecadar alimento e a gente sabia, né? Lá tem uma família, aí a gente ia lá e o Patrick ia lá e se informava e a gente marcava para ir fazer um culto lá. E assim a gente começou. O começo foi muito gostoso. É um começo que não volta, porque hoje já não cabe mais, né? As nossas reuniões, elas eram em casa, a gente se reunia em casa, a gente se reunia em roda, como hoje eu faço com as crianças. A gente cultuava em roda, né? Na sala de casa. A gente usava o quarto da Emily para fazer a salinha das crianças e era muito legal. Começou no meu quarto, eu lembro certinho dos meus pais tirando minhas coisas, colocando no quarto da minha avó. E eu achava o máximo, meu quarto tá cheio de arroz, de macarrão, de feijão, enfim. A Emily teve que perder o quarto, né? Dormi com a avó muito cedo, porque o quarto dela era a sala e era muito, muito, muito divertido, porque para mim era, não sei se para ela era, né, perder o quarto, mas era muito gostoso, é um tempo que me marcou muito mesmo, onde Deus começou a me lapidar, começou a me ensinar mesmo a trabalhar com crianças, foi ali. E Deus nos deu a direção de ler Atos dos Apóstolos, por quê? Porque ali foi o primeiro modelo de igreja, né? Como eles cultuavam. Eles não deixavam de ir ao templo, a gente via que isso era um costume judaico da época e eles mantiveram, mas eles se reuniam de casa em casa. E Deus nos levou nisso, a entrar nas casas das pessoas. Então nós íamos nas comunidades carentes, a gente entrava nas casas, aí a gente voltava para casa, sentava ali Atos dos Apóstolos. Então era vivo aquilo que nós estávamos lendo, com aquilo que nós estávamos vivendo, e isso trouxe para nós assim uma vida, um evangelho vivo. E isso nos trouxe um gás, uma energia, assim, realmente foi um avivamento que nós vivemos naqueles dias. Essa era a minha oração, Senhor, manda uma mulher, uma pastora que cuide, que se importe com as mulheres. E a verdade é que eu não sabia
Deus estava preparando essa pastora, né? E ele preparou e ele me levou a orar por essa pastora, para que ela realmente fosse, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus ele levantou, ele cuidou, ele trouxe até aqui. E ele surpreende, né? Deus, ele não dá só o que a gente pede, ele dá muito mais. Como Deus é maravilhoso, né? Ele é o Senhor dos senhores. E ele responde oração. Então no começo era na nossa casa, né? A gente lembra muito bem assim que era os adultos na sala, as crianças no quarto da Emily, né? Aí a gente se reunia no final na cozinha. Nessa caminhada, algumas pessoas apareciam e falavam assim: é isso que eu acredito. Sabe, é esse evangelho que eu acredito, eu quero fazer parte. E começava a caminhar com a gente, né? Famílias que começaram sendo ajudadas com cesta básica, depois já não precisava mais, mas estava fazendo parte do grupo, ajudando a ajudar outras famílias. E quando a gente viu, a gente estava na nossa casa e não cabia mais ninguém. E a gente queria um local para o projeto para a gente poder ampliar o atendimento, né? Então a gente começou a orar e depois da nossa casa, a gente alugou uma casa. Eu lembro que quando a gente saiu da casa dos pastores, que lá ficou pequeno, a gente foi para a casinha amarela. Aquela casinha amarela tinha vários compartimentos, então ela tinha uma sala maior e tinha várias salinhas. Então uma das salas era nossa e lá eu tenho grandes memórias daquele lugar. Deus manteve essa cara de casa, né, para nós. Por mais que era um lugar para nós termos como a sede do projeto, que seria tecnicamente a igreja, né, mas ainda era uma casa, né, e era uma casinha de madeira antiga, tinha sótão, tinha porão. Era muito cara de casinha de vovó, assim, né? E eu me lembro que nessa época ali, Deus nos deu uma direção de nós fazermos o domingo com Deus. E o que foi a direção de Deus? De realmente passarmos o domingo com Deus. A gente ia de manhã, né? E aí as pessoas que já estavam congregando com a gente na época iam de manhã, tomavam café, nós tomávamos café juntos na casa, né? E aí então nós íamos para um tempo de louvor, de adoração. Eu me lembro que nós tirávamos as cadeiras, sentávamos no chão. Às vezes era alguém ministrando, às vezes nós colocávamos algo no telão, mas passávamos aquele domingo inteiro. Então nós almoçávamos juntos como família. À tarde nós íamos para um tempo de testemunho, de palavra e adoração novamente. E terminávamos com o culto, né, da noite, porque havia sido um culto durante o dia inteiro. E naquela época, assim, teve muitos frutos disso, desse tempo de busca, de comunhão. Pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, pessoas que tiveram encontros, experiências sobrenaturais com Deus naqueles domingos fechados dentro daquela casa. Assim, eu acredito que aquilo foi um fundamento que Deus estava estabelecendo para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos hoje. E chegou um tempo, né, dessa casa também que também não estava suportando mais, né, toda a atividade, quantidade de pessoas que estavam ali caminhando com a gente. E a gente começou a orar por um outro espaço, né? Um espaço maior, que a gente pudesse ampliar ainda mais, né? Ali a movimentação da igreja, do projeto. E foi, né? Até que a gente encontra, né, o galpão do projeto. Assim, quando a gente entrou no galpão, na primeira vez, assim, só tava eu e a Andréia, não tinha ninguém, o galpão tava semi-aberto, assim, uma frestinha. Daí a gente entrou, olhou, aquele tamanho, né? Enorme. Gigante, falei, meu Deus do céu. Aí eu só falei assim, né? Já pensou nós aqui? Depois de um tempo a proprietária, né, entrou em contato com a gente, porque a gente veio ver, daí a gente voltou no galpão, né? Conversamos com ela, né? Com o casal, né? Que é a Carla e o Juvenal. E a gente, né, conversando com eles e eles perguntaram do propósito, né? A gente falou do propósito e eles foram bem tocados, assim, por Deus, né? Em relação a acreditar naquilo que a gente estava fazendo, por mais que não nos conheciam, né? E foi engraçado uma pergunta que ela fez, né? Ela fez assim, tá, e a parte financeira? Tipo, como é que vocês têm dinheiro para pagar isso aqui, né? Eu falei, ixi, agora como é que eu vou explicar, né? Aí eu falei, né? Falei assim, olha, né? A gente tem um grupo de pessoas, né? Que fazem oferta e tal, né? Porque nós somos uma igreja também, então é através das ofertas, e assim, a gente crê na provisão de Deus, né? Eu creio que ela creu nisso, né? Nesse momento, né? E eles fizeram uma proposta pra gente, né? Que foi
assim, a gente viu Deus, né, nessa proposta. Por mais que ainda assim era um valor assim que precisaria de Deus, né, da provisão de Deus, a gente não tinha, mas a gente já viu o milagre de Deus ali e a possibilidade de a gente entrar, né? Então naquele dia a gente fechou ali o contrato com eles e a gente entrou, foi 1º de maio de 2013. Aí a gente veio para esse lugar e esse lugar ele também foi crescendo, porque quando a gente veio para esse lugar a gente começou os cultos de uma maneira ao contrário, né? Que já era grande e foi ficando pequeno e aí aqui a gente já tinha uma sala legal para trabalhar com as crianças, aqui já, né, o espaço era maior, era melhor. Do projeto eu gosto quando a gente vai na salinha, é divertido que a gente faz um monte de brincadeiras. Eu também gosto de adorar quando tá na hora do culto. Mas algo que Deus continuou falando aos nossos corações, né? Que nós não estamos aqui para trabalhar para a estrutura, né? Mas a estrutura está aqui, né, para o propósito, né? Então a gente nunca caminhou olhando para a estrutura, a gente nunca caminhou dependendo da estrutura, né? Mas a estrutura servindo o propósito que Deus havia colocado no nosso coração. Tanto é que quando a gente entrou aqui, né, entrou no galpão, Deus falou assim, vocês vão usar cada centímetro quadrado desse galpão para abençoar pessoas. A estrutura vai servir o propósito, né? Então a gente ficou com o coração aberto, né, feliz por estar realmente numa estrutura maior, que a gente sabia que a gente ia poder servir muito mais, né? Mas não imaginava o que viria. Né? Em 2014, né, nós já estávamos com algumas movimentações, mas mais no sentido de famílias carentes, né, de arrecadação de alimento, de montar a cesta básica, de atender famílias. Essa era a movimentação que nós tínhamos, né? Já tínhamos um depósito de roupa, onde a gente servia também a comunidade com distribuição de roupas. Mas em 2014, a nossa região sofreu com uma enchente muito grande, né? E eu me lembro que quando estava nos dias de chuva, a gente percebeu que começou a subir o rio. Eu me lembro que o Patrick falou, vou ligar para a Defesa Civil e vou dispor, né, o galpão para servir como abrigo caso as pessoas precisam ser retiradas, né, das suas casas. E foi o que ele fez, né? Ele disponibilizou. E eu me lembro que naquele dia, logo depois do almoço, logo depois do meio-dia, uma entidade da cidade entrou em contato conosco e disse, olha, eu sei que vocês são uma ONG e tal, nós fizemos uma feijoada e sobrou muito feijão, vocês recebem? E na época a gente aprendeu a não dizer não para nada, né? Se Deus manda algo, ele tem um propósito. E a gente recebe. E eu me lembro que na época veio um tacho enorme, muito feijão. E quando a gente olhou, eu me lembro que eu olhei para aquele feijão e eu falei, meu Deus, se Deus mandou tanta comida, Deus vai mandar os famintos para comer. Naquela mesma noite, as famílias começam a chegar, famílias que estavam desabrigadas por causa das cheias, começaram a ser trazidas para cá. E nós, então, ficamos como abrigo oficial da cidade. Então, nessa época, vieram famílias, vieram pessoas que estavam em situação de rua, assim, todos os que precisavam vieram para cá. Nós ficamos com quase 100 pessoas, mais ou menos, alojadas aqui dentro. Foi um período de aproximadamente 10 dias a 15, né? Mais ou menos esse foi o período que as pessoas ficaram aqui. E com a enchente, as pessoas que tinham casas, famílias, quando baixaram as águas, elas voltaram para suas casas. Mas os moradores de rua não tinham para onde voltar, né? E eu me lembro quando o primeiro morador de rua, o nome dele era Érico, ele veio para nós e ele falou, pastor, eu não queria voltar para a rua. Eu quero ficar aqui, me deixa ficar e tal. E a gente, por que não, né? E aí preparamos um quartinho ali nos fundos para ele e ele ficou. Só que daí ele foi para a rua, conversou com um amigo e disse, olha, eu tenho um lugar onde você pode ficar. No outro dia voltou o Érico, mais um amigo. E nós começamos então a receber moradores em situação de rua. Quando nós nos demos conta, nós chegamos ao, eu acho que o auge foram 63 moradores de rua, 63 homens morando dentro da igreja, no espaço onde nós cultuamos, nós abrigávamos eles aqui. Nessa época do início do abrigo, eu vivia aqui dentro, então eu estudava de manhã, chegava meio-dia, corria para cá. Parava em casa, às vezes quando eu parava em casa para deixar a mochila. Senão eu vinha direto para cá, almoçava e passava a tarde aqui com eles. Um fazia rostos, caricaturas, aí eu ficava desenhando e eu ficava olhando eles desenhando. O outro fazia dread, aí eu prestava meu cabelo. E eu passava o dia aqui junto com o que estava acontecendo, eu estava aqui, então
inúmeras histórias. Várias. Esse era o trabalho básico nosso lá do começo. Juntar alimento, montar a cesta básica e visitar as famílias. Isso nunca parou, né? Só que daí chegou esse tempo, né, do abrigo, né, com um morador em situação de rua, que ficou mais, vamos dizer assim, deu mais ênfase ao trabalho do projeto, né? Mas a gente sempre teve, né, o trabalho com famílias, com crianças, a gente nunca parou, o cinema nos bairros nunca parou, o Natal Solidário nunca parou, a Festa Country nunca parou. E daí ali, com o galpão, a gente começou também a abrigar pessoas. E pelo fato de a gente não ter uma equipe ainda para nos ajudar, né, uma equipe ali de obreiros e tal, a gente decidiu então naquela época vir morar aqui, né? Então eu e a Andréia, a gente faz um quarto pra gente aqui dentro e fica com os moradores, né, de rua aqui, que não era mais morador de rua, né, agora tinha casa, né, com eles aqui durante 1 ano. E nesse 1 ano, né, a gente viveu muita coisa e a gente preparou pessoas, né? Então os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros obreiros do abrigo eram ex-moradores de rua. Eram homens que tinham sido moradores de situação de rua e daí agora já não eram mais, porque tinham uma casa, e agora eles se tornaram obreiros, né, realmente da obra de Deus, e quando eles estavam preparados, a gente então pôde voltar para nossa casa e eles ficaram aqui como obreiros ali do abrigo em si. Eu acho que isso tem inúmeras histórias, mas eu acho que todas elas me fez olhar para as pessoas diferentes sem um olhar de diferença. Então, desde passar pelos moradores de rua na rua, nunca precisei atravessar com medo ou com aquele olhar de diferença, porque eu sabia que eu ia chegar no projeto e talvez ele ia estar lá, e talvez ele ia me chamar de mana. Aí nisso também a gente, pelo fato de ter que alimentar essas pessoas todos os dias, a gente formalizou o nosso restaurante comunitário. Então, né, é lindo, né, de a gente falar assim, porque a gente, durante 12 anos que a nossa igreja nunca mais fechou, são 12 anos que a gente serve café da manhã, almoço, café da tarde e janta, sem parar. Sabe, isso é algo assim, tipo, é algo sobrenatural de Deus. Realmente a palavra, ela se tornou viva, né, no nosso meio. Porque você tinha o órfão, você tinha a viúva, você tinha o necessitado, e aquilo que Atos falava, né, qual que era uma das maiores características do povo de Atos, da igreja de Atos? Eles tinham tudo em comum. Então todo mundo comia na mesma mesa, todo mundo comia a mesma comida, né, todo mundo tinha roupa, todo mundo tinha, né, o lugar para dormir, né, então a gente estava vivendo aquilo ali. Né? E Deus fez através do quê? Para a gente conseguir fazer tudo isso? Através das pessoas. Né? Então as pessoas, elas começaram a entender o que é essa igreja, o que é o evangelho. Né? Para onde que vai a minha oferta, por exemplo? Né? Vai para servir o órfão, o necessitado. Né? E aqui no projeto eu comecei a trabalhar como assistente social de uma forma efetiva depois da formação. Mas de voluntária desde 2017, 2018 ali mais ou menos, conciliando entre faculdade e tratamento, né? Eu comecei a trabalhar toda a parte de cadastramento, orientação das pessoas aqui. Hoje a gente tem um trabalho bem efetivo e bem estruturado, posso dizer assim, né? Porque a gente tem uma psicóloga que atende aqui, tem um fisioterapeuta, tem uma enfermeira, né, que veio para agregar, para somar nessa questão do atendimento em si. E por muito tempo a igreja se resumiu a um chamado para pregar, cantar, né, ficar na porta como diácono, né? E através do projeto a gente realmente, né, Deus abriu os nossos olhos que o chamado é viver a nossa vida profissionalmente, com os nossos talentos, com os nossos dons. A gente começou a incentivar muitos irmãos na nossa igreja a fazer faculdade, a usar o seu talento. A gente foi formando pedagogos, a gente foi formando assistente social, né? Hoje a gente tem fono, tem pessoas estudando psicologia, nutrição, enfermeiro, fisioterapeuta, né? E tudo isso para quê? Né? Para a gente usar realmente, né, aquilo que Deus colocou na vida de cada um, seu talento, né, para a glória de Deus, para servir o evangelho, né? Não só dentro das 4 paredes, né? Não só no nosso galpão, mas lá fora. E participar de tudo isso, né, é muito gratificante. Então, né, o projeto começou aqui com a gente e a gente não tinha nem uma perspectiva da proporção que ia ganhar aqui.
muito menos nós sonharmos de que o projeto sairia de Guaramirim, né? E algumas pessoas começaram a entrar em contato conosco, ver o nosso trabalho, né? Como o Patrick falou, eu acredito no que vocês estão vivendo, é isso. Talvez algumas pessoas que estavam com a mesma indignação que nós estávamos, né? De olhar para o Evangelho e dizer, é só isso, deve ter algo mais. E de nos ver, nos movimentando dessa forma, vieram até nós, a gente quer, como é que vocês fazem, o que vocês fazem, qual é isso, como é que a gente faz para viver isso também lá onde a gente está. Tudo começou, eu já morava no Paraná e lá eles também tinham um trabalho com homens em situação de rua. E inclusive quando eles foram abrir lá, eles vieram para cá para pegar uma noção de como que funcionava a casa aqui para funcionar lá também. E aí lá eu ajudava na questão da alimentação dos meninos, eu ajudava dobrando roupas, enfim, em manutenção da casa mesmo. E assim começou, eu me senti apaixonada. Eu falo que eu conheci Jesus, na realidade, no servir. É até estranho, né? Só que quando eu comecei a servir, eu falei, esse Jesus é diferente. Ele ama as pessoas que ele não se importa se são homens que estão afastados e a gente abraça e a gente ama e a gente cuida. Então foi assim que eu senti esse chamado. Não, o Senhor realmente me chamou para isso, que foi quando eu conheci ele e amei esse lugar. Lá no começo, quando a gente começou a caminhar como Fome de Amor, nessa visão que Deus nos deu, a gente não tinha um modelo. Vamos tal lugar, vamos ver como é que é. E a gente não tinha, a gente começou a fazer conforme Deus foi falando, a gente errou, a gente acertou, né? Hoje eu costumo dizer, né, aqueles que começam agora, que caminham com a gente, dizer, eu posso passar para ti aquilo que nós erramos e você pode, né, não precisa errar também. Nessa caminhada, pessoas foram vendo, né, principalmente através das redes sociais ali, o que a gente fazia e começaram a entrar em contato, né? É isso que eu acredito, quero fazer também, como é que é? Eu achei que eu estava louco, mas não estou, encontrei vocês e tal. E a gente começou a ter contato com essas pessoas, algumas delas começaram a vir aqui, passar um tempo com a gente, né? Voltavam. Nem todas que realmente, vieram aqui e tal, montaram um Fome de Amor, né? Foram pessoas que foram direcionadas pela visão que Deus nos deu, e Deus deu algo lá para elas com outro nome, né? Porque a gente sempre fala, a gente não está aqui levando o Fome de Amor, né? A gente está aqui levando o nome de Jesus, né? E aquilo que Deus realmente plantou no nosso coração. Além de ele ser o marido da Andréia, da pastora, ele ainda ele cuida, né, de outros pastores. Deus levantou ele como apóstolo para cuidar de outros pastores, de outras bases, né? Ele levou ele para outros lugares. Até hoje eu não entendo o mover de Deus, ele foi tão grande e de uma maneira tão rápida, né? Que levou eles a esse lugar, né? Com uma porção de base. Eu nunca imaginei isso, né? Então não era isso que eu pedia para Deus, eu nem me passava pela cabeça. Eu só queria uma pessoa que cuidasse das mulheres, né? Dentro daquela denominação. Olha o que Deus fez, né? Tirou a gente de lá e nos deu tudo isso. Ele nos deu uma pastora maravilhosa, que eu sou fã de carteirinha da pastora, amo vê-la pregar, amo ver o Patrick pregar. Ligeiro, Deus já levantou ele para um chamado maior, né? Hoje as bases são direcionadas de longe por ele, né? Ele cuida dos pastores, das bases, a uma distância que não tem nem, né? Tem que ir de avião. E foram nascendo as bases, né? E uma dessas, que é a base hoje mais distante, é a base lá na ilha de Cotijuba, né? Em Belém do Pará, que é uma base que a gente orou muito, né? A gente visitou algumas vezes essa base lá, a gente foi até Belém, fomos lá, visitamos essa ilha, né? Fizemos algumas ações com alguns irmãos daqui lá, mas sem base nenhuma, ia lá, visitava, voltava, né? Até que a gente orando, conseguimos alugar uma casa. Hoje nós temos uma família lá, né? Que é o pastor Eduardo, a pastora Rita e o Samuel, Davi e a Ioná, né? Então são um casal com 3 filhos que estão lá na ilha, né? Há mais de um ano, agora servindo lá, aquela ilha servindo assim de uma forma extraordinária.
Deus nos deu o privilégio de a gente ir ampliando os trabalhos propriamente dito do projeto. A gente teve o presente de Deus de a gente conseguir ter o nosso contraturno escolar, que é o Amor Kids, né? O Amor Kids, ele é um contraturno escolar, só que ele é um centro recreativo, né? A gente não trabalha exatamente o currículo escolar, né? O que a gente faz lá é justamente trazer recreação para as crianças numa base bíblica. Princípios, valores, trazendo algo que muitos deles não têm. Então, o Amor Kids foi um sonho que Deus gerou no nosso coração desde o começo do projeto, de trabalho com crianças, né? Então, Deus ele vem e nos permite viver isso que a gente vive até hoje através do Amor Kids, que já estão em outros lugares, né? Nossa base lá do Pará, né? Hoje tem o Amor Kids, outras bases do projeto, né? No Rio Grande do Sul, né? Então, hoje servem crianças em contraturno escolar. Assim, tudo começa o que tu faz dentro primeiro, sabe? Não tem como a gente sair e servir na rua, outro estado, outro país, se a gente não consegue servir dentro da comunidade. Então isso é uma base, assim. A gente começou tudo aqui dentro primeiro, estabelecemos um fundamento, daí o Senhor resolveu nos transicionar para fora daí. Agora a gente vai para um ponto da cidade. O Brunão gosta muito de futebol e tal, né? E a gente ali, e a gente conversando, vamos fazer uma escola de futebol, vamos fazer uma escola de futebol. Acho que todo mundo sabe que eu gosto muito de futebol. Sou São Paulino e gosto de futsal, de futebol. E na minha infância teve alguém que fez isso por mim. Eu morei em São Paulo, né, na Zona Leste, então tem bastante comunidade. Então tinha um senhor, o Isaías, que ele fazia isso pela molecada. Ele levava a gente para jogar bola, ele cuidava da gente, porque a gente ficava muito na rua, então ele vinha com o café da manhã. Era algo que aquilo me brilhava os olhos. Eu falei, cara, um dia eu quero fazer isso, sabe? Vamos fazer uma escola de futebol. O que a gente tem? 2 bolas, tá bom. 2 bolas, tem um campo, tá tudo certo, né? Quando nós chegamos aqui, um dia saí com o pastor para fazer uma busca de doação. E daí, a gente conversando no meio do caminho, ele falou, Brunão, por que a gente não começa um projeto lá na Corticeira, Fome de Bola? Falei, pastor, eu tenho isso assim no meu coração, sabe? Porque eu gosto de futebol. Ele falou, cara, então vamos dar o start. E foi muito engraçado, porque a gente não tinha material nenhum. Nós tínhamos 3 bolas, 2 furadas e uma boa, assim, sabe? E ele bem empolgadão, assim, não, vamos começar, dá pra começar. Eu falei, pastor, mas a gente não pensa isso. Cara, vamos, no meio do caminho, Deus vai prover. No campo não tinha nem tela em volta do campo. Então os meninos chutavam a bola e iam lá na rua. Tipo, ele não tem problema. Desse jeito que ele é empolgado, sabe? Quando Deus dá um projeto para ele. E foi. A gente estamos 4 anos com Fome de Bola já. E a gente viu muita provisão de Deus, desde o início até os dias de hoje, com voluntários, com material esportivo, com alimentação das crianças, quando os meninos hoje participam de campeonato, vão jogar fora, Deus provê também o ônibus através da vida de outras pessoas. Então a gente vê muito assim, Deus cuidando e fazendo a manutenção sempre, sabe? Já uma estrutura, agora a gente está saindo de um campo lá, estamos conseguindo um empréstimo de um ginásio, a gente vai começar a dar aula de futebol no ginásio, com as crianças participando de campeonato de futebol, dentro de uma comunidade carente, né? Dentro de uma comunidade que é vista, principalmente na nossa região, assim como a comunidade problemática, né? Então a gente focou aquele lugar como o nosso garimpo, né? Garimpar pessoas, crianças e mostrar para elas que realmente existe esperança para cada uma delas, né? E crianças que a gente cuida até hoje. Quase no final de 2022 foi onde a gente teve a oportunidade de entrar lá no condomínio da Corticeira, né? Onde a gente começou esse trabalho junto com o pessoal do futebol. O professor Brunão, do futebol, me pediu ajuda a respeito de algumas crianças lá que ele estava tendo dificuldade de se comunicar com eles, né? Porque tinha muitas crianças com problema, crianças autistas. E ele estava me dizendo, Drica, preciso do teu olhar pedagogo, me ajuda, será que tu pode ir um dia lá, né? Só ficar olhando. E eu fui.
a partir daquele dia, tudo mudou. E aquele dia eu me apaixonei, porque o futebol ele tem os horários, né, a faixa etária, os horários, então cada turma, a primeira turma estava jogando e o restante estavam todos sentados lá fora, fazendo nada, esperando dar o horário deles. Então nesse momento é que eu ficava lá fora, observando eles, conversando com eles, aonde surgiu a oportunidade da gente fazer algo com eles lá. O síndico nos deu a chave da biblioteca, e na biblioteca eu comecei a fazer roda. Até hoje, o momento da palavra, as crianças chamam de roda. Sempre quando a gente vai para essa linha, vai ter alguma coisa com eles, eles falam, Pro, vai ter a roda. Então a roda é o momento da palavra, é o momento da história, é o momento que a gente conversa a respeito disso. E quando a gente fazia as rodas lá com as crianças, a gente teve um estalo, uma luz. Essas são as crianças que a gente precisa no Amor Kids. Eu iniciei no projeto nessa parte da arte e eu sempre fui uma pessoa que eu falava, deixava bem claro, eu não gosto de criança. Não trabalho com criança, não sei brincar com crianças. Eu não gosto das crianças, elas não gostam de mim. Mas em um determinado aniversário do projeto, 10 anos do projeto, o Senhor falou muito forte comigo que, né, no meio de uma experiência eu precisava me mover a algo que Ele estava fazendo, né? A fala era, você vai fazer, você vai para algum lugar, você vai. E eu pensava, vou para onde? E quando a gente sentou com os pastores, foi muito o Senhor falando, você vai para a sua cidade, sabe? Você vai ficar aqui, você vai pegar ferramenta, vai receber tudo que você precisa para que, se um dia o Senhor quiser te enviar para mais longe, você tem bagagem. E aí foi nisso que eu comecei no Amor Kids, meio criança. E amo aquele lugar. O Senhor, nossa, mudou muita coisa dentro de mim em questão de amar as pessoas com um pouquinho do amor dele, sabe? De não ver a classe, de não ver simplesmente a aparência, mas ver o coração, sabe? Então, o Amor Kids, né, nesse projeto, me transformou completamente. Eu me vejo outra pessoa depois do Amor Kids. Ver as crianças amando esse Jesus que um dia eu conheci, que um dia foi apresentado a mim. E ver crianças que nunca tinham aberto uma Bíblia na vida delas. Então, o Amor Kids, eu digo que o Amor Kids, ele é um canal de Deus naquele lugar. Sempre quando a gente conversa com as crianças, eu falo que o objetivo do Amor Kids, ele é recriação, ele tem, né, toda essa parte divertida, mas o objetivo central do Amor Kids é levar Jesus até as crianças. E quando a gente fala isso para eles falam e a gente leva Jesus para casa, né, Pro? É maravilhoso e é exatamente isso que tem acontecido, sabe? A gente tem visto casas sendo alcançadas através das crianças. É maravilhoso ver esse resultado. E daí eu cheguei em casa e falei, né, pro meu marido João, falei assim, olha, eu vou deixar o Lourenço no Amor Kids. E desde então foi muito bom, porque toda vez que ele vem, ele sempre traz lições do que ele aprendeu no dia, né, para dentro de casa. Ele teve umas mudanças muito positivas também. Agora, cada vez mais, ele está ingressando, ele tá cada vez mais se enturmando, sentindo, sabe? Ele chega em casa e fala para mim, mãe, hoje eu orei, hoje eu adorei, ele fala para mim. E eu sinto que ele tá tão conectado com isso, que sempre antes da gente dormir ele pede pra gente orar. E ele fala para mim dizer e ele repetir. Então, com isso, fez a gente participar cada vez mais do projeto. Então, eu estava em busca de achar um lugar para fortalecer minha fé. E com tudo isso, a gente foi indo, foi se entregando, até que a gente se decidiu o batismo. Então, eu senti que era um momento, eu sempre quis, mas eu encontrei o lugar certo e eu me entreguei realmente a minha vida para Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E com isso, né, foi por conta dele, né, que a gente veio. E eu me toco muito, porque o Lourenço, assim, ele sempre fala, mãe, quando Deus vai vir na nossa casa? Sabe, como se, às vezes ele pergunta, mãe, Deus está aqui? Eu falo, Deus está todo dia com a gente só não consegue vê-lo.
mas Ele vê a gente. A todo momento Ele está com a gente. E isso é tão gostoso, sabe? E uma coisa que eu senti muito no meu coração também é que o Amor Kids, ele não é só uma atividade para criança, né? Ele é um espaço que transforma e planta semente para a vida toda. Então, o que eu tenho para dizer é que não tem experiência mais incrível do que você colocar seu filho para buscar a Deus. E com pessoas maravilhosas também, né? E um pouco daquilo que a gente tenta fazer no Amor Kids é isso, sabe? É fornecer para eles um ambiente seguro de tipo assim, cara, aqui eu vou aprender o que é ser homem, aqui eu vou aprender o que é ser uma mulher, aqui eu vou aprender, sabe, o que Cristo pensa de mim como pessoa, como mulher, como criança, como homem, como pré-adolescente. Então, o que Cristo espera de mim aqui, né? Deus já tinha colocado esse desejo no nosso coração de continuar essa vida integral, missionária, vamos colocar assim. Então a gente casou, foi morar na Corticeira, que é um dos bairros que é mal visto, era mais mal visto pela sociedade, um bairro onde tem muito tráfico, onde tem muita drogadição. Hoje as crianças lá são influenciadas de uma forma bem complicada, assim. E daí a gente decidiu morar lá. Na verdade, não decidimos nada, né? Nossa vida não é mais nossa. E Jesus impulsionou a gente para morar lá e a gente foi. O começo pra mim, na realidade, foi o balé. A gente queria muito achar uma porta de entrada no condomínio. O Eduardo já tava no futebol. E aí Pras meninas, a gente sentou com o pastor e a pastora e a gente começou a conversar. E aí ela falou, por que você não dá aula de balé? E aí, primeiro pra mim foi tipo assim, ai que loucura. Eu não sei balé. Eu não sei direito. Mas eu fui na cara e na coragem, comecei e foi um tempo muito precioso, assim. Deus colocou a gente lá, entregou todas as ferramentas que a gente precisava para viver aquilo que Ele estava fazendo lá. E a gente sentiu uma direção, assim, do Senhor de começar um discipulado com alguns jovens de lá. Já tinha alguns trabalhos lá no condomínio, Fome de Bola, que é um projeto da nossa igreja. O Amor Kids estava começando lá naquele tempo. E no meio do futebol e no meio do Amor Kids que a gente fazia lá, a gente começou a evangelizar alguns jovens, eles entenderam e começaram a ter um desejo por Jesus e a gente não sabia muito o que fazer, a gente começou a fazer um discipulado com eles, que dura até hoje. A gente começou a ver um mover de Deus para aquele lugar e aí a gente não conseguia mais fazer dentro da nossa casa, por causa do espaço. Aí a gente foi para um campo lá atrás que tinha, aí é muito especial falar disso para mim, porque quando a gente foi consagrado, aqui na igreja, a gente ganhou uma lamparina, né? E aquela lamparina foi um marco, porque a gente colocava a lamparina no meio do campo, fazia uma roda em volta, e ali a gente cultuava com o pessoal, e foi um tempo precioso demais. E aí veio um tempo de chuva, a gente orou, buscou o direcionamento de Deus, e a gente apresentou numa assembleia do condomínio, um projeto que a gente tinha de cultuar lá dentro mesmo. A gente sabe de todo o problema de cunho religioso, mas a gente conseguiu as votações e Deus abençoou a gente com um salão lá dentro do condomínio e foi muito precioso, né, ver o que Deus estava começando a gerar naquele lugar, o tanto de favor e graça de Jesus. E a gente se via cada vez mais apaixonado por aquilo que Jesus estava fazendo e por Ele. Deus começou a transicionar a gente para algumas coisas e o fruto daquilo que Deus estava gerando lá a gente vê até hoje, e foi algo glorioso, assim, né? Depois disso, Deus deu o movimento dos jovens na nossa mão e o pessoal de lá, né, só permaneceu, só mudou o lugar, mas não mudou as pessoas. Então foi algo muito precioso que Deus deu pra gente viver. É uma honra, né? Viver para Jesus é uma honra, servir e cooperar com aquilo que Ele está fazendo, principalmente porque a gente acredita, né, nessa igreja que avança, nessa igreja que arrebenta e tira lá do inferno as almas, e a gente viu isso acontecendo. A gente vê isso acontecendo, mas foi tão perto, assim, de sentir o cheiro do pecador e ver a conversão, assim, é algo muito precioso. Hoje já são adolescentes que a gente começou cuidando como criança pequenininha lá, que vinha aqui, né, só para comer, tomar um café, daí ia para a escola, voltava para cá. E hoje algumas delas já estão trabalhando, já estamos, né, apresentando os filhos, né, dessas crianças que a gente cuidava, né? Então, Deus ele colocou também em nós esse desejo, esse amor, né, profundo por crianças, né? Tem a Drica também, né, amor? Que é desde o começo ela que coordena toda essa parte infantil, né? A Drica sempre teve nitidamente um chamado infantil, né?
E depois de alguns anos e incentivos também, né, ela decidiu cursar pedagogia. E hoje ela é a coordenadora de toda a parte infantil que nós temos aqui no projeto. E eu me lembro do começo do projeto, quando nós atendíamos nas comunidades carentes, né? Eu e o Patrick, nós atendendo as famílias dentro de casa, ensinando o evangelho simples, nós tínhamos que usar aquela linguagem bem simples. Então nós tínhamos que esmiuçar o evangelho para que elas pudessem entender. E nós ensinando o evangelho para as pessoas dentro de casa. E a Drica pegava as crianças, os filhos, né, ia para a garagem, para a varanda assim, da casa, e lá ela ensinava o evangelho já para as crianças através de musiquinhas de texto. Eu me lembro que quando nós ganhamos o nosso primeiro data show, a Drica levava o data show junto na comunidade carente, botava um lençol pendurado e ali passava, né, filmezinhos para as crianças. E eu lembro que os pastores foram dentro de casa fazer culto lá com eles, conversar, né, cantar, e eu fiquei na garagem dessa casa. E a garagem dessa casa, ela era de terra, chão batido. Era muito frio, tinha, não vou lembrar quantas crianças tinham, mas devia ter umas 5 crianças, que daí eram os dela, mais das vizinhas, assim, devia ter umas 5, 6 crianças ali. Fiz ali com eles contação de história. Enfim, no final, eu sei que eu chamei o menino e eu falei, não vou lembrar, acho que era Felipe o nome dele. Eu falei, Felipe, vai lá, pede pra mãe botar um chinelo, um tênis, uma meia, alguma coisa. Ele falou, eu não tenho, tia. Ele não tinha, me cortou o coração. Ele tava com a calça meia canela, era muito, muito, muito frio. Eu sei que quando encerrou, eu lembro que eu chamei a Deia, né, chamei a pastora, eu falei, por favor, vamos em casa, eu vou juntar o que eu tiver do Gustavo, tu junta o que tu tiver da Emily, a gente volta lá. E eu lembro que a gente foi para casa, a gente juntou o que a gente tinha. Quando a gente voltou, que essas crianças viram, nossa, foi... eu vou chorar. Foi muito gratificante, sabe, quando você entende, assim, agora eu estou fazendo a vontade de Deus. Agora eu estou fazendo aquilo para o que Deus me chamou para fazer, porque não é só abraçar uma criança e dizer eu amo você, dizer como você é importante, mas é realmente suprir a necessidade dela. E aquele dia foi a nossa primeira visita, foi a primeira entrega das doações que a gente fez. E me marcou demais aquela comunidade, me marcou demais aquelas crianças. Foi um começo muito maravilhoso. Então hoje, né, ver ela coordenando toda a parte infantil que cresceu muito, né? Não é só tem o Amor Kids, tem a parte das crianças aqui na igreja mesmo, que nós ensinamos, né, nos cultos, as crianças, o cultinho infantil. Hoje nós temos um culto, né, destinado para as crianças uma vez por mês aqui no projeto. Então a Drica coordena toda essa parte, né? E então ela foi estudar, foi buscar realmente para isso, né, para que ela tivesse essa capacitação, não só da parte de Deus, que a gente vê que realmente é um chamado de Deus na vida dela, mas também a capacitação profissional, né? Eu digo que não é nem o meu ministério, esse é o ar que eu respiro. Trabalhar com crianças é minha vida, assim. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não esteja envolvendo crianças. A parte infantil foi o primeiro sonho do projeto. Quando nós começamos o projeto, que a gente começou a trabalhar, a gente entrou nas comunidades carentes, nas casas. Então chegar numa casa carente e você se deparar com um fogão, uma panela em cima com farinha e água, né? E você vê crianças na casa e você pensar, a refeição dessa família, dessas crianças foi farinha e água hoje, né? Ela não entende o porquê ela tem que passar por isso. E o nosso primeiro sonho foi uma casa infantil, né? Deus colocou no nosso caminho crianças que passavam por violência doméstica, né? Pais, padrastos abusivos, né? E nós cuidamos dessas crianças, tiramos essas crianças de ambientes violentos, trouxemos elas para uma realidade diferente. E então foi o primeiro sonho do projeto. Deus não nos deu a oportunidade de realizar esse sonho lá no começo. Então nós fomos trabalhando com o que nós tínhamos, né?
O que dá para fazer hoje? Nós sonhamos com uma casa infantil, mas não é isso que Deus está nos dando nesse momento, então nós vamos fazer o que nós conseguimos. E nós fomos trabalhando. O que a gente consegue levar para dentro da nossa casa? Levamos para dentro da nossa casa, cuidamos de crianças, né? E fomos fazendo, né? E eu lembro que na turma da manhã tinha um aluno que estava sem calçado, eu acho que era. Aí entraram em contato com meus pais e a gente ajudou a família, né? Eram 3 irmãos. E a gente ajudou exatamente por causa disso, porque eu queria falar para todo mundo sobre, e para mim era algo tipo, super legal, assim, meus pais têm um projeto, a gente ajuda um monte de gente. E aí, enfim, acabei conhecendo os 3, né, e eu acho que foram as primeiras crianças, assim, que meus pais ajudaram. E era algo muito, eu acho que o projeto desde o início ele sempre foi muito intenso, porque não era aquela coisa de arrecadaram roupa, levaram na escola e entregaram para a família. E realmente meus pais pegavam eles e eles passavam o final de semana com a gente, eles dormiam na nossa casa, junto comigo e com a minha avó no quarto, sabe? Era algo muito... Eles traziam assim, as pessoas para a nossa rotina. Eu acho que eu vivi sempre intensamente assim, o projeto. Isso é algo que eu realmente fez parte de me ajudar a formar quem eu sou hoje, né? Viu um dos meninos que eram 3 irmãos, aí a gente começou a pegar eles lá no começo, levar lá pra casa, né? E eu me lembro a primeira vez que a gente levou eles na pizzaria, né? Sim. Sabe? E ver aquelas crianças assim, mas pode comer, tio? Pode comer? Eu falei, pode comer. E eles comendo e tal, e passa-se os anos, sabe? E a gente, né, acabou de fazer o casamento de um deles. Quando se fala de, mas o que vocês ganham com isso? É isso. Né? É exatamente isso. Né? Quando a gente falou lá no começo, né, que quando Deus compartilhou no nosso coração, né, vocês vão em busca daqueles que ninguém quer porque não dão um retorno, né? Porque infelizmente muitos, né, olham para as pessoas, né, querem pessoas na igreja que pode ofertar, pode dizimar, né, pode ali ajudar financeiramente na igreja, né? Mas poucos vão atrás para resgatar ou para buscar aqueles que realmente não vão ajudar financeiramente e pelo contrário, você vai ter que ajudá-los, né? Só que essas pessoas acabam perdendo, né, a chance de participar de um milagre, de ver uma pessoa como essa sendo transformada, né? Sabe, ver Deus agindo na vida dela, transformando ela de um órfão para um pai, para um marido, né? Então a gente tem inúmeros testemunhos de pessoas que realmente a gente viu Deus fazer isso. E a gente, nessa caminhada de 15 anos, nós encontramos muitas pessoas que entenderam esse servir em amor. Primeiro culto eu cheguei e aí eu já vi que era um lugar diferente, assim, de tudo que a gente tinha passado em outras comunidades, em outros ministérios, né? Porque a gente chegou, tinha bastante morador de rua já, assim, na porta, sabe? Aí eu entrei, fiquei parado ali na frente, assim. Aí fiquei olhando, pensando assim, cara, será que isso é uma igreja? O que acontece aqui de verdade? E tinha um rapaz assim com um cachorro, um monte de roupa. Tipo, ele tava assim, bem sujo, assim, sabe? Dava pra sentir assim o cheiro o odor de urina, de rua, assim, sabe? E aí quando eu cheguei perto, ele me olhou assim e falou assim, cara, eu posso orar por você? Tipo, foi meio que uma confirmação de que era esse lugar que a gente era pra vir, sabe? Aí eu falei, cara, pode, beleza. Aí ele me abraçou assim, uma coisa tipo muito fora do que a gente vivia antes, né? Em outro ministério. E orou comigo. Daí foi onde assim eu tive a certeza, aqui nesse lugar, assim, que a gente vai permanecer nesse tempo, sabe? E nesses 10 anos, eu já, né, sirvo ainda na dança, fiz de tudo um pouco, né? Amor Kids, Talmidim, já arrecadei alimentos, já participei de algumas frentes, mas para mim, o que mais me impacta assim, nesse lugar é o amor que as pessoas têm, né? E a forma como a gente é família. Aí a gente acabou vindo pro projeto, aí era
algumas pessoas só, né? Tipo, da minha idade ali tinha, acho que um grupo de 4, 5 pessoas só. E aí eu cheguei meio quietão e tal, não sabia muito bem, né, como me entrosar, eu sempre fui muito introvertido, por assim dizer. E aí quando eu consegui pegar amizade e tal, aí eu me apaixonei por esse lugar e daí pra frente o projeto se tornou a minha casa, sabe? E depois disso, o grupo acabou crescendo, né? O grupo de adolescentes, jovens ali, né? E começamos a fazer os cultos de jovens e tudo mais. E, cara, foi uma época assim, ó, muito legal mesmo. Eu conheci o projeto, na realidade eu servia numa igreja no Paraná e eu queria crescer em relação à missão. E aí eu fiquei sabendo que aqui no projeto ia ter uma escola de missões. E aí eu vim participar. E eu lembro muito do sentimento de ver a diferença, assim, da galera no louvor. Tipo, meu Deus, como era impactante para mim chegar aqui e ver o ambiente que era, a diferença que era, da liberdade que Deus tinha nesse lugar. Eu acho que foi isso que mais me impactou quando eu conheci o projeto. E como a gente morava longe, né, meus pais não tinham condição de me trazer para os cultos de sábado, né? Não era muita gasolina e tal. E aí eu comecei a pegar o ônibus na sexta-feira à noite. Eu, em vez de ir para casa, depois da aula eu vinha pro projeto, dormia aqui sexta, aí passava sábado o dia inteiro aí com a galera. No sábado à noite tinha culto de jovens, aí no sábado de noite eu dormia aqui de novo. Aí domingo de manhã nós ia pra padaria ali na frente e tal, e depois ficava até o final do culto de domingo, e daí eu voltava com meus pés para casa. Foram tempos assim de tipo, cara, da gente dormir jogado aqui no púlpito, dormir na beira do púlpito ali, cara, eu não sei descrever o quanto isso firmou a minha fé, sabe? Firmou quem eu sou hoje. Eu fui lapidado, acho que essa é a palavra certa. Eu fui muito lapidado, assim, pelo Senhor e pelos meus amigos, né? Eu falo muito dos nossos jovens, né? Que gurizada que vinha dormir aqui nas colchonetes e tal, e passava a noite, aí, né, ia lá pro skate park, ficava até de madrugada lá, gurizada e tal. Conheci o projeto através do grupo de jovens. Eu lembro que o pessoal ia daqui do projeto até na praça, e eu sempre estava nesse meio de caminho, às vezes na casa de um amigo, alguma coisa. E o meu irmão Gustavo, ele sempre fazia com que todo o pessoal, tipo uns 40 jovens, gritassem: ô Dudu, vem junto, ô Dudu, vamos pra praça. E teve um dia que eu fui e comecei a conhecer Jesus ali, me apaixonei, primeiro pelo movimento ali, pelo rolê dos jovens, e violão, e bola, e futebol. Mas depois Jesus me atraiu de uma forma e cá estou. Tem uma frase do Marco Teles que ele usa que nós precisamos conhecer a Deus até que não se saiba até onde eu vou em Deus e até onde Deus vai em mim. É uma mistura homogênea, é a mesma coisa, não dá para separar. Então, se Deus ama as pessoas, eu preciso amar as pessoas, senão essa mistura separa. O projeto ele foi essa casa, essa igreja. A gente não sabe se fala projeto, se fala casa, se fala igreja, se fala comunidade, mas é a nossa família. Foi uma ferramenta muito importante, tudo que aconteceu. Eu lembro de como era estar perdido. Nunca fui viciado, nunca fiz nada de errado, segundo o senso moral da sociedade. Mas eu lembro como era estar perdido nas trevas, e ter encontrado Jesus foi meu tesouro, assim, foi tudo que eu tinha. Mas a hora que Jesus abriu os meus olhos para ver Ele, é até difícil falar, mas foi literalmente ali eu descobri que a minha vida seria dele, e que tudo que eu fizesse ali seria para glorificar o nome dele, para honrar a presença dele. E é o que eu tenho tentado fazer, cheio de erros e tropeços, mas eu não quero esquecer de como era estar perdido e ser encontrado. O Eduardo falou que o projeto é uma família, e foi isso que eu senti. Hoje eu estou a 800 quilômetros da minha família de sangue, e quando eu cheguei aqui eu fui muito acolhida, fui muito amada, encontrei pessoas que me abraçaram de verdade,
e eu sou muito grata. Uma coisa que eu sempre falo é que aqui no projeto a gente é podado, é amado, é disciplinado e isso é maravilhoso. Porque aqui a gente ouve o evangelho de verdade, a gente é confrontado, ninguém vem passando a mão na nossa cabeça, não. A gente cresce nesse lugar, a gente cresce graças a Deus por isso, porque esse é o evangelho. Então, eu sou muito grata por essa casa e por tudo que tem acontecido e ainda vai acontecer. São 15 anos de história e é maravilhoso fazer parte disso. Eu e a Andréia, nós vimos o amor das pessoas por nós. O amor pelas nossas vidas, por entender que nós somos humanos. Pessoas que não desistiram de nós como pastores, como líderes. Pessoas que não nos abandonaram no caminho. A gente crê que realmente família é isso. Família é, você entender que o outro não é perfeito, que o outro vai te machucar, vai às vezes fazer de uma forma que você, né, não achou legal, mas você tá ali, você vai continuar, você vai permanecer, você vai perdoar, você vai amar novamente essa pessoa, né? E nós encontramos isso nessa família. A minha vida como um todo tá ligada ao projeto, né? Então, aqui que eu conheci minha esposa, foi aqui que a gente casou, foi aqui que meu filho nasceu, aqui que ele foi apresentado. Hoje eu sou, né, marido de uma esposa linda, que é a Emily, pai do Levi. Todo o contexto do que o projeto fez em mim, hoje reflete na minha família. Chegar nesses 15 anos do projeto foi um de amor com meu marido, que eu nem sonhava em ter, com um filho que muito menos estava nos meus planos, e olhar para isso e falar, eu estou num lugar de sucesso, que era o que eu mais queria, ser alguém bem sucedido. Eu estou num lugar de sucesso. Eu sirvo a minha igreja local, eu tenho uma família aqui, eu tenho rostos que eu posso chorar, confiar, eu posso me derramar, eu posso rir, eu posso contar minhas conquistas e olhar para as pessoas e poder servir com teatro, dança, enfim, é um lugar de sucesso. Glória a Deus, e ainda bem que Ele me encontrou, que eu fui achada por Ele, né? No meio das trevas, no meio de um lamaçal. Ele me encontrou, me limpou, me transformou e me inseriu novamente numa família. Né? Não uma família perfeita, mas uma família necessária. Né? Hoje a gente olha assim, hoje a gente fez o casamento desse povo, a gente olha criançada, meu Deus, é criança aqui, criança lá, e uma tá grávida, né? E isso é maravilhoso, sabe? Saber que eles permanecem, sabe? Famílias que permanecem, né? Jovens que permaneceram, isso no momento que a gente vive hoje, da nossa geração, isso é um milagre. Eu acredito assim que Deus ele despertou o nosso coração lá no início, nos dando uma visão, né? Mas não teria sido possível se somente nós tivéssemos nos movido para isso, né? E Deus começou a despertar o coração de mais um e mais um e mais um, né? E hoje nós temos aqui no projeto uma equipe muito grande, né? Nas bases, enfim, em vários lugares, voluntários, né? Hoje nós trabalhamos apenas com pessoas que são voluntárias, elas trabalham porque têm entendido o propósito e porque se movem por esse mesmo amor. Eu comecei, no início ali que a gente começou a vir no projeto, eu ainda bebia, né? Eu ainda era apegada a muitas coisas e já queimava dentro do meu coração um desejo de aceitar Jesus e viver de uma forma mais completa com Ele. Aí a pastora começou a falar, ministrou, falou sobre a experiência dela, ela compartilhou a oração de uma pessoa. Aquele dia eu cheguei em casa, dessa oração eu fiz a minha oração. Eu falei, Deus, você como um pai, né, que cuida dos seus filhos, que sabe que o filho vai fazer algo de risco para ele, a gente coloca ele de castigo, né? A gente fala, não, você não pode fazer isso. Eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu quero que você faça algo em mim que me impeça. Que o que estiver em mim me impeça, porque se não tiver algo mais forte que o meu desejo de tomar sozinho, eu não vou conseguir. 2 meses depois eu achei um caroço na minha mama. E quando eu achei o caroço na mama, eu entendi na hora
que era a resposta de uma oração. E no dia 7 de setembro, teve uma peça de teatro aqui do Giovanni Si. Aquela peça falou muito sobre essa questão de que por mais que você não enxergue o resultado final, durante o processo Deus está com você. Sobre submeter ao processo mesmo que, né, você não enxergue o resultado final. Uma amiga de infância que vinha aqui, que nunca tinha me falado, ela falou, vai ter um teatro, Giovanni Si vai estar nesse projeto, você não quer participar? Você não quer ir ver? E eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei de música, dança, teatro, enfim. Isso me brilhou os olhos, eu falei, igreja, um teatro, vou, claro. Cheguei aqui, participei, né, vi o teatro, nunca mais fui embora. E isso me cativou, assim, ver a arte, né. Eu vim de uma igreja católica e eu sempre achei muito belo, tudo muito lindo, é tudo muito artístico, né? Só que são as paredes artísticas. E eu vim pra cá e eu vi as pessoas vivendo arte. Eu falei, cara, isso é incrível. Eu lembrei do dia da peça, eu lembrei da promessa, eu lembrei do cuidado. E a gente veio pro culto aquele dia e o pastor, né, já estava ministrando quando a gente chegou. A gente sentou lá no canto e a pastora saiu da cozinha, passou por nós para levar a ceia para a salinha. E eu olhei ela passando com aquela ceia assim, eu falei, pensei comigo, né? Deve ser uma honra ajudar a servir a ceia. E fiquei, né? Voltei a prestar atenção no pastor. E naquele dia o pastor estava ministrando, falando sobre o corpo de Cristo. Que para o bom funcionamento da igreja, todos os membros precisam estar saudáveis e sadios para que Deus consiga, né, concluir, né, a sua obra. E daí a pastora voltou e veio a nossa direção. Quando ela veio, eu achei que ela tinha vindo me cumprimentar, e ela veio e falou assim, vocês ajudam a servir a ceia? Eu falei, com certeza. Aí eu vim aqui pra frente e segurei o pão. Naquele dia eu fiz uma oração, eu falei assim, Senhor, me dá a oportunidade de te servir. Falei, porque não quero ser um dedo quebrado aqui dentro, não quero ser um dedo destroncado. Quero ser efetiva dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Me dá a oportunidade de te servir. No final desse culto, porque eu tinha um olhar muito de admiração, né, com o Ministério de Dança. E no final desse culto, a Lu veio conversar comigo. Ela falou assim, como que você vai estar em maio? Eu falei, vou estar ótimo. Por quê? Ela falou, a gente vai fazer uma ministração de dança e eu queria que você participasse. E ainda muito bebê nessa questão de ouvir o Espírito Santo falar, de ter uma visão. Aquele dia para mim ficou muito claro algumas coisas, porque quando eu saí daqui, que eu terminei de servir a ceia para as pessoas, que eu fui lá pro canto, quando eu virei para cá, eu me vi aqui no canto do púlpito vestida de preto. E, né, pensei, tô loqueando. No final do culto, a Lu veio e falou assim para mim, como que você vai estar em maio, né? Eu falei, vou estar ótima. Ela, não, porque a gente queria que vocês participassem. E a ministração foi boneco de plástico. Eu estava vestida de preto, eu estava careca. E a ministração falava sobre a gente sair desse lugar mecanizado e se entregar à vontade de Deus, aquilo que Deus quer fazer. E a minha participação ela foi mais teatral, não foi muito em si dança, e até por conta da minha movimentação, meus braços, enfim. E Mateus, ele fez, o meu filho, né, fez o papel de Jesus nessa dança, e Jesus ele vinha e tirava a minha máscara, né, me trazendo visão daquilo que Deus queria fazer. Naquele dia Deus ele me deu uma resposta que não era para morte, era para cura, era para testemunho e era para mim servir. Então de lá para cá eu me entreguei àquilo que Deus faz aqui nessa igreja, né? Todos os ministérios, tudo que eu posso contribuir eu faço. A palavra fala sobre a multiforme
graça através do corpo de Cristo, né? Da importância da mão, da importância do nariz, da importância da boca, né? E se não fosse, né, por esses irmãos, cada um com seu talento, cada um com o seu dom, cada um com o seu jeito, né? Eu acho que o projeto não seria o que se tornou, né, hoje, né, 15 anos depois. O projeto me possibilitou saber o que eu realmente gosto. Por eu poder estar sempre ajudando em várias coisas, eu achei coisas que eu realmente gostava. Para mim, eu acho que na minha juventude, assim, fazer parte dessas coisas me ajudaram a ter uma perspectiva do que eu realmente gosto de fazer e o que eu posso fazer para Deus, né? A parte do teatro, eu acho que é a que eu sou mais apaixonada, assim, e realmente já fiz várias peças, já ajudei várias peças aqui, e eu acho que é um lugar, assim, onde eu mais me sinto, não útil, mas sabe quando você faz algo que você gosta e tu sabe que está sendo muito útil porque você está fazendo amando? É o que eu sinto quando eu faço teatro, ajudo em peça. Enfim, tô nessa movimentação, assim, eu gosto muito. Na verdade, como eu fui cativada pela arte, acho que isso eu vejo como uma responsabilidade, sabe? Como foi algo que me chamou a atenção, e eu vejo que isso não acontece em todos os lugares, né? Tem alguns lugares onde a arte não é nem bem vista na igreja. E isso até me choca de alguma forma, sabe? Cara, eu fui encontrada pela arte. A Bíblia é cheia de arte. Deus é um Deus criativo, é um Deus criador, Ele ama a arte, sabe? Deus, Ele poderia ter feito um tipo de folha só, uma cor só, uma fruta só. Não, Ele fez de várias formas. Isso revela a beleza de Deus. E ver que a arte às vezes é tão demonizada, sabe? Colocada num lugar, retirada desse lugar de Deus. E na verdade não, o Senhor, Ele criou a arte, Ele separa pessoas e Ele derrama, né, da sua criatividade, da sua sabedoria, da sua beleza, para que as pessoas façam parte de uma pequena parte da sua criatividade, né? E, enfim, como isso me chamou, eu tenho essa responsabilidade, né? Vejo para mim, assim, de trazer as pessoas também para esse lugar de ver a arte como o Senhor vê, não como o mundo vê, de tão banal, ou às vezes colocar a arte num pedestal. Não é sobre isso também, é sobre enxergar a beleza de Deus, né? No poema, na música, no teatro, na dança, enfim, na mímica, tudo, né? Todo movimento que o nosso corpo faz é arte. Tudo que a gente pode fazer com criatividade é arte. Então eu vejo essa responsabilidade de mostrar também para as pessoas que Deus ama isso. E talvez nesse meio, né, se aprove ao Senhor, cativar outras pessoas. E eu lembro no final de ano que eu saí da casa dos meus pais, eu estava ajudando na peça, e eu lembro o quanto me doeu. Eu vou chorar de novo. Eu vim no teatro, né, Calma. Eu vim Eu vim no Natal, que teve o projeto, o teatro do projeto, né, a cantata. E eu lembro que, como eu saí, enfim, no meio dos ensaios, eu acabei não participando. E eu lembro que eu tava lá atrás, sentada, olhando, e tipo, me doía, porque eu queria estar junto. Era algo que eu ajudei, na época o Breno estava junto, e a gente fez o roteiro, a gente fez o roteiro, a gente estava ensaiando, e sempre foi algo que eu gostei muito. E quando eu me vi sentada longe, olhando e não participando, eu acho que me doeu, porque realmente eu sabia que eu estava abrindo mão de algo que eu fazia e eu gostava, eu amava. Esse movimento de estar junto durante a semana, ensaiando com o pessoal,
realmente sempre foi algo que eu gostei. Amo essa comunhão. E eu acho que do tempo que eu passei longe, eu acho que foi o que mais me doía, assim, que eu mais sentia falta, sabe? De estar aqui junto. E quando eu me afastei e eu estava longe, eu acho que até hoje, eu sei que só os domingos não é algo que supre, sabe? Não é suficiente, porque e todo mundo que realmente vive o projeto aqui, não só ajudando, né, o voluntariado, tudo, você passa o dia a dia aqui, você sabe que se torna uma segunda casa, você cria um carinho, você começa a cuidar das coisas como se fosse tua, sabe? Apagar a luz porque como se fosse na sua casa. Então, tem acontecido muitas coisas e realmente o sentimento, eu acho que é o sentimento de hoje é o mesmo sentimento que eu tinha lá atrás no início. Tá acontecendo algo, estão fazendo algo e eu quero estar junto, sabe? Não mudou o sentimento que tem dentro de mim a respeito do projeto. A minha ideia, né, com teatros, com danças, com cantata, no final, né, a gente faz no final do ano, com essa arte, é que as pessoas possam olhar para todas essas frentes e falar, cara, Deus é um Deus criador, um Deus criativo. Ele é um artista, né? As pessoas não criam as coisas do nada, mas Deus criou tudo do nada, tudo dele mesmo. Então, a gente tem essa oportunidade de conhecer um Deus artista. E realmente, ao longo dos anos, a gente acho que vai perdendo um pouco da noção do que está acontecendo. Então, hoje, quando a gente para e olha para tudo que aconteceu, que nasceu lá atrás, é muito lindo. Porque realmente, acho que em nenhum momento a gente para e imagina que tudo vai acontecer, que vai crescer o tanto que cresceu, ou que vai alcançar tantas vidas, ou que vai mudar tantas vidas. A gente não tinha noção, as coisas só foram acontecendo e a gente embarca, vai junto, e quando para olhar já é uma coisa gigante, né? Eu acho muito bom, porque pensando bem, tipo, eu estando aqui dentro, crescendo desde pequenininha aqui dentro, eu também vou crescer. E às vezes eu oro para Jesus dizendo o que eu vou ser quando eu crescer, porque eu tenho muito essa dúvida, né? Porque eu já te disse que eu penso que eu quero ser cozinheira, ao mesmo tempo babá, ao mesmo tempo um monte de coisa. Mas aí Jesus diz que eu posso ir pegar nas casas das pessoas para fazer bem para elas, e como vocês fazem. E é isso que eu quero. Estamos completando 15 anos. E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Como que a gente vai estar? Né? Eu só quero que uma resposta seja dada, né? Nós vamos estar no centro da vontade de Deus, né? Não me preocupo se a gente vai ter um galpão maior, se a gente vai ter uma estrutura mais bonita, mas que a gente esteja no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, né? Aquela palavra que Deus nos deu lá no começo, Tiago 1:27, a verdadeira religião para Deus, o Pai, é socorrer o órfão, a viúva nas suas necessidades, e não nos contaminarmos com esse mundo, né? Amar o Deus sobre todas essas coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Então, todas essas palavras que Deus liberou para nós nesses anos, que elas continuem sendo um balizador nas nossas vidas, e que os nossos olhos não sejam enganados, né, pela riqueza desse mundo, por aquilo que pode nos tirar do propósito de Deus. Então, nós somos os fundadores, mas o projeto não é o Patrick e André. Hoje, o projeto é uma grande família, são muitas pessoas. Então, não tem a nossa cara, tem a cara de Cristo e tem uma essência que o Senhor estabeleceu, e é isso. Eu sou o Patrick. Eu sou a Andréia e nós amamos servir em amor. Eu amo servir em amor. Eu amo servir em amor. E nós amamos servir em amor. Eu amo servir em amor. Eu amo servir em amor.